Informação importante: o Wilfried Zaha, atacante da Costa do Marfim, 33 anos de idade e uma história dentro da Premier League, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco foram procurados nos últimos dias por Pini Zahavi, representante do atleta. O Zaha é muito bom jogador. Na época de Crystal Palace deixou excelente impressão. É bem verdade que já não vive o melhor do seu momento. Chegou a jogar recentemente no Lyon e também no Galatasaray. E na última uma temporada e meia esteve emprestado ao Charlotte FC. Nesses 6 primeiros meses de 2026, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências na Major League Soccer. Na temporada passada, também pelo Charlotte FC, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, muita velocidade, dribles e agora finalização. Acho que seria titular em vários dos clubes de futebol no Brasil. Seu salário nos Estados Unidos, R$1.200.000. E o Galatasaray não deve impor muitas dificuldades nas tratativas para a liberação do atleta. A pergunta que fica para você: você conhece o Zaha? Ele caberia no seu time do coração? Pode ser o jogador de velocidade que vários dos clubes brasileiros buscam? Tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Pedrinho paralisa o Vasco numa venda que está longe de ter o desfecho. Ficar esperando ajuda e não fazer o dever de casa, ficamos um mês sem treinador. Não foi só afastamento, escreve o Eiraldo. Eiraldo, em relação a essa busca por técnico, eu entendo que ela, de fato, ela foi muito atrapalhada, né? O Vasco tinha a obrigação de ter anunciado um técnico antes, perdeu-se muito tempo. Mas eu não consigo negar que essa ação na justiça de gente do Vasco prejudicou demais o clube, cara. Muito, 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 tá? Já sabe quem é esse tal jogador que foi oferecido ao Vasco e que jogou por muitos anos na Europa e hoje atua na Major League Soccer? Não. Tô tentando, inclusive, entender quando é que o Vasco pretende fechar a compra do De Ossa. Deixa eu explicar sobre o De Ossa. O Betis está emprestando o De Ossa, mas é um empréstimo com obrigação de compra no valor de 10 milhões de euros. E para emprestar, o Betis exigiu garantias bancárias. E aí o Marcos Lamack, inclusive, já ajudou nessas garantias bancárias. As garantias foram apresentadas e agora falta apenas os detalhes burocráticos para a concretização do negócio, tá bom? De Ossa chega como o principal reforço do Vasco em bastante tempo. Acho um jogador bem interessante, tá? O nome do jogador pro Vasco é Wilfried Zaha, crava. Deixa eu só lembrar quem é o Zaha. É um atacante de lado de campo. Wilfried Zaha. Deixa eu ver se é esse. Wilfried Zaha, Charlotte FC. 33 anos de idade. Tô abrindo aqui, ó. Da Costa do Marfim. É exatamente esse que eu tava pensando. Atacante de lado de campo, segundo atacante, né? Jogou muito tempo no Crystal Palace, de 2014 a 2023, quando eu era comentarista da ESPN, cheguei a fazer jogos dele. Foi para o Galatasaray com números bons, 42 jogos, 10 gols e 4 assistências, teve no Lyon, onde não brilhou, no Charlotte, números razoáveis. Número bom na primeira temporada, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências, na segunda temporada, 13 jogos, 3 gols e 2 assistências, nos dois anos de futebol americano, sempre jogando emprestado, tá? Deixa eu ver qual que era o salário dele. Salary Guides. Vocês sabem que lá na Major League Soccer, os caras divulgam um documento oficial da própria liga com os salários dos jogadores, né? Zaha, deixa eu ver o que tá aparecendo aqui, ó. Wilfried Zaha, compensação garantida, $2.751.000 por temporada. Não é muito, não é um negócio absurdo não, tá? 2,7 dólares em reais. Ele ganha 13.740.000. Ele ganha pouco mais de R$1 milhão por mês. O Vasco teria condição de contratá-lo, tá bom? Jair Cunha no Vasco, tem alguma informação? Deixa eu mandar mensagem pro empresário dele. Eu procurei aqui, não achei, mas eu vou achar agora, quer ver, ó? Peraí. E eu tenho dito que é muito difícil, para não dizer impossível. Na semana passada, quando eu procurei, ele disse que não rolaria, tá? Mas vai saber, né? Vai que a coisa mudou. Deixa eu mandar pelo WhatsApp, peraí. Boa. Peraí. Vamos lá, deixa eu pegar mais participações de vocês. Por aqui, assim que tiver também alguma novidade, já conto para vocês. Estou de olho aqui no WhatsApp, já mandei algumas mensagens que seguem aguardando resposta. 2027, Leila no Vasco acha possível? Em 2028, porque o mandato da Leila acaba em dezembro do ano que vem. Mas acho
extremamente plausível, provável, tá bom? Pediu de Ossa chega ao Rio de Janeiro. O GVMAC, as garantias bancárias já foram apresentadas, o Betis ficou de analisá-las e dar seguimento ao negócio. A expectativa, de acordo com a própria imprensa espanhola, é de que o De Ossa seja liberado para passar por exames médicos e assinar o contrato no Vasco ainda nessa semana, tá bom? Hora de te atualizar sobre a negociação entre Vasco e De Ossa, volante que pertence ao Betis. De acordo com a imprensa espanhola, apenas garantias bancárias separam o De Ossa de virar reforço cruz-maltino. Preocupado com a fama de mal pagador do Vasco, o Betis exige, ainda que para um empréstimo com obrigação de compra, que o Vasco apresente garantias de que vai ser capaz de bancar os 10 milhões de euros. Essas garantias já foram apresentadas, o Betis vai analisar e a expectativa na Espanha é de que o martelo possa ser batido ainda nessa semana. Vale a lembrança de que o De Ossa também era alvo de outros clubes do México e da Argentina, mas a negociação avançou com o Vasco da Gama. É importante registrar que Marcos Lamáquia, o futuro dono da SAF Cruz-Maltina, ao que tudo indica isso vai acontecer, participa de forma ativa dessa negociação. É ele quem vai dar aval para esses 10 milhões de euros da negociação em definitivo, que começam a ser pagos a partir de janeiro de 2027. Se tudo correr dentro da normalidade, deu-se a esperada ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Cruz-Maltino ainda busca outros reforços. O nome do Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, é uma das metas. Aubameyang também tem sido especulado, mas não há avanço em relação a esses outros dois nomes. O jogador Aubameyang vai para o Vasco mesmo? O Alba tem mais um ano de contrato no Olympique de Marselha, ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, pouquinho menos, 1.800, tá? Fez boa temporada, foi titular, boa média de gols. O que se escutou é que o Alba vê com bons olhos a vinda ao Brasil. Mas, cara, você vai ter que pagar uma compensação financeira ao Olympique e vai ter que fazer com que o Alba ganhe mais no Brasil do que ele ganha na França. E eu adoraria vê-lo por aqui. Eu até estava conversando com o Thiago Escuro, que é o executivo de futebol do Mônaco, o rival do Olympique, né? E ele falou, Nicola, se o Aubameyang for, ele vai fazer sucesso no Brasil, você pode escrever. E a gente está ouvindo a opinião de alguém que trabalha no futebol francês, né? Ele meio que cravou, se o Alba for para o Brasil, você pode escrever que vai fazer gol para caramba. Mas não parece ser uma operação fácil, como muita gente tem cravado, né? O Vasco tem alguns sonhos bem difíceis de serem alcançados. Por exemplo, o Jair, ex-zagueiro do Santos, que passou pelo Botafogo. O Forest comprou ele do Botafogo por 12 milhões de euros. E o Jair termina a temporada lá no Forest em alta, jogando bem, sendo titular. Hoje está avaliado em 15 milhões de euros. Qual que é a lógica para o Jair de sair do Forest, na Inglaterra, com a perspectiva de ser titular absoluto ou se mudar para um clube maior para voltar para o Brasil, para jogar no Vasco? Enfim. E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço cruz-maltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamáquia e Marcos Lamáquia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. O Kleber Nunes, boa noite, Nicolau. O Vasco está contratando o atacante colombiano Roger Martínez, que estava no Al Taun da Arábia Saudita. Procede? Deixa eu dar uma olhada nos números do Roger Martínez. Vamos lá. Al Taun era o time do Pericles Chamusca. Temporada passada de 34 jogos, 24 gols e 2 assistências. Um número bem bom, hein?
Vou repetir, 34 jogos, 24 gols e 2 assistências. Jogador de 38 anos de idade e que, pelo que eu tô vendo aqui, livre no mercado. Caraca. Deixa eu ver se o Pedrinho responde. O Pedrinho também tá ruim de responder, hein? Depois dessa confusão toda. Mas não custa tentar, né? Pode falar? Mandei. O que mais? Perguntas, dúvidas, sugestões, o que vocês querem saber? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Vasco da Gama nesta quarta-feira, dia 15 de julho, o melhor dia do ano. Então deixe aí no comentário o seu like, a sua opinião, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos seguindo para mais e é isso aí, fui.